Operação Paletó iniciada. Demora uns 20, 30 minutos. Bom dia. Eu queria dar boas-vindas a todos ao Dr. José Gomes Temporão. Queria agradecer a Ana Célia pela iniciativa tomada, a Cláudia Chamas, que está aqui. A Cláudia chegou a fazer algumas cadeiras de doutorado aqui no Instituto? Não, Cláudia? Mestrado, né? Eu fazia cadeira de doutorado, a gente se encontrava aqui. Isso. Sabe que sempre que tem alguma cerimônia, chamam um diretor, né? Então eu tenho que vir aqui fazer a abertura da sala, da sessão. E nem sempre eu tenho, assim, eu fico, bom, mas o que eu vou falar para abrir essa sessão? Mas hoje eu tenho uma coisa para falar que é importante. Eu nunca tive a oportunidade de abrir um ano pelo PEPED, porque é a primeira vez que eu sou diretor e tem a abertura do ano pelo PEPED. E eu nunca, como eu não sou professor do PEPED, é uma coisa rara aqui no Instituto, porque o PEPED é uma novidade. Tá? O PEPED é uma novidade não só no Instituto, como na universidade. Eu não sei se a Ana Célia se lembra disso. A primeira vez que se mandou o PEPED para o CEPEG, o projeto para ser aprovado, o CEPEG, para quem não conhece, é o Colegiado Superior de Pós-Graduação da Universidade. E naquela época eu era representante no CEPEG. E a primeira experiência foi rejeitada. Eu me lembro que eu fiquei sozinho, eu manifestei meu protesto e quase fui linchado depois da sessão. Você nunca me contou. Eu quase fui linchado com a sessão. Sabe por quê? Agora, porque o PEPED foi a primeira apresentação de um programa multi-institucional nesta universidade. Então, o PEPED ele é uma novidade, não só para o Instituto de Economia, mas também para essa universidade, porque ele reúne competências que não são só aquelas que estão presentes nessa universidade. Com a ideia é o seguinte, olha, se eu tenho saber que está fora e eu posso reunir esse saber aqui, eu tenho que fazer isso. Isso é útil, isso é bom, é desejável, então nós vamos fazer, vamos viabilizar essa forma. Então, dessa maneira, eu acho que é legal por causa disso eu estar aqui, para dizer que é uma novidade legal para nós, foi uma novidade importante para o Instituto de Economia. Porque, por outro lado, eu que estudo a história das corporações, as corporações acabam acumulando competências que ultrapassam suas próprias fronteiras e que exigem a diversificação. E o Instituto, naquele momento em que a Ana Célia teve a iniciativa, a Ana Célia não estava nem aqui, estava no CCJE. Naquele momento que ela tomou essa iniciativa, o Instituto precisava dessa diversificação. Então, a função do PEPED no IE é muito importante. Tá? Por quê? Porque ele permite o acesso a linhas de pesquisa que seriam excluídas da vivência do Instituto por ser fechado na economia. Então, eu queria dizer o seguinte, o que o PEPED, eu tenho conversado com a Ana Célia sobre isso, o que o PEPED precisar, a gente vai tentar prover, e eu sei que vocês têm um problema de infraestrutura que é gravíssimo. Mas nós vamos tentar, a decana está aqui, eu fico pressionando a decana diariamente, né, Maria Lúcia? Eu fico pressionando e vamos tentar resolver os problemas de infraestrutura. Bom, dito isso, eu queria apresentar o palestrante que vai dar a aula inaugural, o Dr. José Gomes Temporão. Ele estava conversando aqui comigo, ele foi formado pela Faculdade de Medicina da UFRJ, aqui do lado. Quer dizer, ele iniciou aqui do lado, depois foi para o Fundão. Então, quando ainda era aqui do lado,
Isso, era isso que ele estava falando, que era o prédio lindo que foi demolido pela ditadura militar e que, enfim, a gente perdeu acesso a esse prédio. Ele tem especialização em saúde pública na Escola Nacional de Saúde Pública, mestre pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca da Fiocruz, e ele é doutor de Medicina Social pela UERJ. Sendo que ele é mais conhecido do público em geral por ter sido ministro do governo Lula entre 2007 e 2010. Acho que em 2011, não? Em 2010? Saiu com ele. Então, eu vou passar a palavra ao ministro para que ele possa proferir a aula inaugural. Muito obrigado. Muito bom dia. Quero agradecer o convite do Instituto de Economia e da Fiocruz para estar dando essa aula inaugural. E eu optei pelo seguinte: quinta-feira da semana passada eu dei aula inaugural da pós-graduação de Farmanguinhos. E eu foquei muito na questão das relações entre saúde e desenvolvimento, do que nós chamamos hoje do complexo econômico industrial da saúde. Eu estava preparando a aula de hoje e eu fiquei, vou repetir a aula lá de Farmanguinhos. Eu achei que estava muito chato. Aí eu decidi mesclar, mantendo essa parte das relações de saúde e desenvolvimento, falando um pouco do que o governo vem fazendo nesse campo, mas aproveitando para dar um panorama do que eu entendo que são os grandes dilemas, as grandes questões contemporâneas da saúde pública, não só no Brasil. Na realidade, os temas que eu vou tratar aqui são questões que preocupam os especialistas, os gestores e os governos de todo o país. No ano passado, por exemplo, eu tive na China, o governo chinês cometeu um erro gravíssimo no campo da saúde. Influenciados pelo Banco Mundial e principalmente pelas escolas de saúde pública americanas, resolveram que a saúde ia entrar no pacote da economia. Ou seja, não, isso aí a gente resolve no mercado. Resumo da ópera. A saúde pública hoje na China é uma das áreas mais criticadas pela população. A participação das famílias no gasto chega a 70%. A qualidade caiu, a corrupção é generalizada. E aí o governo chinês, por decisão do Conselho de Ministros, do primeiro-ministro, decidiu pedir ajuda à Organização Mundial da Saúde para tentar entender o que estava acontecendo na China. Eles convidaram 5 especialistas, 2 ingleses, um australiano, um tailandês e eu, e nós tivemos 3 vezes ano passado na China, visitamos a China, o interior, conversamos com médicos, enfermeiros, população, políticos, gestores, professores, academia, fizemos um amplo diagnóstico e entregamos em novembro do ano passado ao governo chinês um conjunto de orientações que eu diria, de certa maneira, na sua grande maioria, expressam muito do que é o pensamento brasileiro contemporâneo em saúde pública. E agora o governo está digerindo o relatório, que foi muito crítico. Vamos ver o que vai acontecer. Mas então o que eu vou apresentar aqui não é uma questão brasileira, do ponto de vista da primeira parte. Na segunda parte, quando eu trato das relações, de como o governo brasileiro vem nos últimos anos tratando as relações entre desenvolvimento e saúde, inovação, produção, redução da dependência tecnológica, aí sim, eu estou falando de uma experiência brasileira, de uma visão brasileira. Você que vai me ajudar aí, você tem um microfone sem fio para eu ficar aqui na frente, que é muito chato ficar sentado aqui também? Pode passar, por favor. Então, 3 blocos. Primeiro, de antecedentes, o contexto. Segundo, do que eu chamo as transições no campo da saúde pública e os desafios. E aí, na realidade, então, o que eu fiz? Para complicar e para me dar mais prazer também eu conversar com vocês, eu espero que vocês também aproveitem, eu tentei fazer uma mescla de um pouco
pouco de cada uma dessas coisas, porque a saúde ela é tão complicada, tão interessante, que ela pode ser analisada numa dimensão política, cultural, educacional, ideológica, técnico-institucional, médica, econômica, entre outras, antropológica. Começando pelo cenário que nós estamos, né? Nós vivemos aí num momento econômico, a bola da vez é o Brasil é maravilha. Isso nos contamina tanto, que às vezes eu acordo tão entusiasmado e tão otimista que eu sento um pouco para ver se eu fico um pouco mais pessimista, porque eu acho que não é tanto assim. Mas, enfim, o que nós estamos vivendo é isso, né? Estabilidade, inflação controlada, políticas fiscais e financeiras, embora tudo dentro do mainstream, quer dizer, não se percebe nada no campo das políticas públicas macroeconômicas que possam ser distintas. O Brasil qualifica e aperfeiçoa a sua democracia, a organização do Estado, estamos aí com crescimento 7,5 em 2010, ano passado foi abaixo de 3, esse ano estão tentando chegar até 4, mas depende também da crise mundial que vai acontecer na Europa e nos Estados Unidos. Temos uma perspectiva de longo prazo de crescimento sustentável e hoje somos a 6ª economia mundial. Mas o que teve de novo mesmo nos últimos anos, principalmente a partir do governo Lula, foi uma aliança, uma visão que tentou compor ou fazer uma aproximação, uma ponte entre política econômica e política social, né? Ampliação dos programas de assistência social, a expansão da classe média, o índice de Gini vem caindo 1% ao ano aproximadamente, e o que eu chamo de o patinho feio desse processo, porque a imprensa, principalmente a grande imprensa, bate o tempo todo na saúde, né? A saúde que é uma grande contribuição do Sistema Único de Saúde a esse processo de redução de desigualdades, de melhoria das condições de vida em geral, né? Temos um programa de saúde da família que já cobre metade da população brasileira. O Brasil é o país no mundo que está reduzindo com mais velocidade a taxa de mortalidade infantil, uma média de 5,2% ao ano, e um aumento da expectativa de vida também consistente. Bom, esse quadro já está defasado, mas enfim, isso mostra aí um retrato da mobilidade social, o que se chama da nova classe média, que o Marcelo Neri da FGV acabou de lançar um livro bem interessante sobre isso, quer dizer, essa dinâmica social. Ele estava dando uma entrevista na Globo News dizendo que até 2015, 75% da população brasileira vai estar distribuída entre as classes A, B e C. Ou seja, nós temos aí 30 milhões ou 40 milhões de brasileiros que melhoraram seu padrão de vida, aumentaram a renda familiar, etc. Isso tem um impacto na saúde também, nós vamos ver depois um pouco. Pode passar. Entretanto, todo esse processo se dá num país absolutamente desigual. E essa foto aí não é montagem, isso aí é uma foto em São Paulo, onde você tem do lado de um prédio de classe média alta, com quadra de tênis, infraestrutura, você tem uma favela do lado, colada, muro a muro, né? Então esse é o Brasil partido, o Brasil cindido, onde as desigualdades e as distâncias ainda são brutais, né? É um processo de desenvolvimento. E aí o que eu queria aproveitar para conversar com vocês um pouco, que é o drama da educação brasileira, né? Eu sempre digo que não dá para comparar o que a saúde fez nos últimos 20 anos no Brasil com o que a educação fez. A saúde fez muito mais, está lá na frente, né? O sistema único de saúde é uma concepção teórico-prática que está anos-luz na frente das políticas educacionais. E aquele é o retrato, quer dizer, vocês vejam que a partir dos 15, 16 anos, os jovens brasileiros saem da escola, param de estudar, vão procurar emprego, alguns estão trabalhando e outros não trabalham nem estudam, e eu fico sempre muito preocupado quando eu vejo um movimento de professores, justo e belíssimo, mas que estão fazendo um movimento no Brasil para que os professores ganhem um piso de R$ 1.400 por mês. Outro dia, uma especialista em educação pública estava na televisão dizendo que o Brasil vive um paradoxo. As famílias brasileiras exigem do Estado um ensino de qualidade, mas nenhuma família brasileira quer, como futuro para o seu filho, ser professor. Eu sou de uma geração onde um professor da escola pública primária
com seu trabalho, sustentava a sua família no padrão de classe média. Hoje isso é inviável. Então, eu considero que o grande desafio, e nós estamos ainda muito longe do ideal, ainda é o padrão educacional, a educação como base de transformação do país e da sociedade brasileira. Muito bem. O Sistema Único de Saúde, que nós chamamos da reforma sanitária brasileira, e eu sou, digamos assim, um ator privilegiado desse processo, porque eu me envolvi com isso quando estudante da UFRJ, em 1975, aí na ditadura militar, onde o Brasil começou, no bojo da luta contra a ditadura, a conceber uma nova visão de saúde pública. Não é? É um fenômeno singular, único, não vai se repetir. Não é? Não aconteceu em nenhum lugar do mundo, só aqui, e aqui também não vai se repetir. Pode passar. Pode dar um toquezinho, isso. Bom, então o que nós tínhamos, vocês são muito jovens, a maioria dos que estão aqui ainda não viveram esse processo, mas antes de 88 nós tínhamos 3 tipos de brasileiros no nosso país. Os que podiam pagar pela saúde, os muito ricos, os que tinham carteira assinada, que eram atendidos pela Previdência Social, e os 65% da população brasileira, mais ou menos, que eram objeto da caridade e da filantropia. Não é? Ou seja, morriam sem assistência, não tinham acesso, enfim. Em 88, a saúde passa a ser um direito constitucional. Não é? Saúde como direito universal, como dever do Estado, um modelo unificado na gestão, na definição de políticas e descentralizado na execução, através de um mix público-privado. Quero lembrar que os primeiros hospitais brasileiros foram filantrópicos, ou seja, hospitais comunitários, hospitais privados. Não é? E isso é uma marca importante do nosso sistema, com uma inovação brasileira que é essa coisa do controle social, conferências de saúde, conselhos de saúde, etc. Pode passar. Ou seja, universalidade, unidade e ali os números que impressionam, não é? Quer dizer, nesse momento, milhares de pessoas estão sendo atendidas em todo o país, estamos fazendo transplantes, cirurgias, hemodiálise, atendimento primário, está nascendo gente, mas se o tempo de atendimento de um cidadão no pronto-socorro aqui no Rio demorar muito, acontecer algum problema nesse processo, primeira página do jornal. E quero chamar, pode voltar por favor, eu quero chamar a atenção de que a saúde é uma área hipercomplexa. O trabalho institucional em saúde é um trabalho extremamente complexo que não dá para se comparar com nenhum outro tipo de trabalho. O hospital hoje é uma das organizações mais complexas que existem no mundo. Né? E chamando a atenção para aquele número ali, ó, 24 mil transplantes. Só os Estados Unidos fazem mais transplantes de órgãos que o Brasil. Então o Brasil é o maior sistema público do mundo em número de transplantes, já que o sistema americano não é público, é privado. Próximo. E lembrar que no Brasil nós temos a seguinte questão: 75% da população usa exclusivamente o sistema público de saúde. Mais 25%, classe média, alguns trabalhadores, parte dos trabalhadores mais qualificados, tem planos de seguro de saúde. Entretanto, eles também utilizam o SUS. Por exemplo, para transplantes, os mais complexos são todos feitos no sistema único, transplante de medula óssea, né? Transplante de fígado, de pulmão, de coração. O de rim e de córnea, o sistema privado banca, que são os mais baratos. Né? Medicamentos de alto custo para doenças crônicas, que são caríssimos, custam milhares de reais por mês. É o sistema único que banca. Os atendimentos de emergência, política de vacinas, atendimento em AIDS. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem uma política universal de atendimento em AIDS. Pode passar. Muito bem. Dentro desse contexto, eu vou falar um pouco do que eu chamo de um conjunto de transições que estão impactando profundamente as políticas e os sistemas de saúde em todo o mundo. Vamos lá. São essas aí. Eu vou falar dessa, eu poderia listar algumas outras, mas eu escolhi a transição epidemiológica, demográfica, alimentar, tecnológica e cultural. Vamos lá. Bom, de vez em quando a gente lê aí umas besteiras dizendo que o problema do Brasil são as doenças infecto-contagiosas, né? Besteira. As doenças infecto-contagiosas complexificam o perfil epidemiológico brasileiro, mas o Brasil hoje, os brasileiros vivem, adoecem e morrem das mesmas doenças que os americanos, os suecos, os alemães, né? Então, câncer, em primeiro lugar, doença cardiovascular, acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Em segundo lugar, câncer. Em terceiro lugar,
o que complexifica também o perfil brasileiro, as violências e os acidentes. Então, o Brasil tem uma tripla carga de doença, que nós chamamos, né? Tem as doenças do desenvolvimento, dos países em desenvolvimento, agravados pela permanência de algumas doenças infecto-contagiosas, como malária, tuberculose, é a segunda carga de doença, e a terceira carga, que é um aspecto negativo que nos deve fazer refletir, que é o alto grau de violência entre os brasileiros. Agressões interpessoais, homicídios, acidentes de trânsito. O Brasil é campeão mundial, um dos campeões mundiais de acidentes de trânsito com morte, envolvendo normalmente álcool. E esse é um problema que merece a nossa reflexão. Aqui no Rio nós estamos vivendo uma política nova, as famosas UPPs, né? Mas o que se percebe do ponto de vista macro, quando se olha para o Brasil, é que a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente violenta. E o que me preocupa, eu vou falar rapidinho um pouco na frente sobre isso, é que eu não vejo nenhuma discussão mais profunda sobre violência do ponto de vista das suas raízes, né? Afinal de contas, por que tanta violência? O que causa tanta violência, né? Estamos trabalhando, digamos assim, em políticas que tentam enfrentar o problema já estabelecido, mas não percebo políticas transversais, interdisciplinares, com exceção de algumas iniciativas, eu vou falar de uma delas, que enfrentem um problema na gênese. Próximo. Nas doenças crônicas, o Brasil está em pleno processo de uma epidemia de diabetes tipo 2 e hipertensão arterial, não é? Vejam ali como é que muda de 96 para 2007 a mortalidade por diabetes. Pode passar. Transição demográfica, vamos lá. Pode passar. Aí você vai ter que dar um monte de cliquezinhos até fechar o slide todo, tá? Isso é para comparar o que aconteceu com a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher em idade fértil na Europa e no Brasil. E a taxa de mortalidade. Pode dar mais uns cliquezinhos, vai. Mais um. Outro. Volta. Isso, fica aí. Então, vocês vejam que o ritmo, o grau de velocidade de redução da nossa taxa de fecundidade, da nossa taxa de mortalidade, é, em média, metade do que aconteceu na Europa. Então, o Brasil está fazendo uma transição demográfica, um processo de envelhecimento da sua população, na metade do tempo do que a França fez, por exemplo, em média. Isso está tendo e vai ter impactos brutais do ponto de vista da assistência médica, da organização dos serviços de saúde, do custo da atenção à saúde. Pode passar. Significa, vai clicando aí, até 2025, que nós vamos ter, então, daqui a pouquinho, já estamos chegando lá, 32 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Então, isso significa mais doença crônica, mais doença coronariana, mais câncer, mais gastos, mais custos para o sistema de saúde. Próximo. Ao lado dessa transição, ou seja, um país que envelhece, né, até 2030, mais ou menos, 2035, o Brasil vai ter a sua população, vai chegar até 230 milhões de habitantes, mais ou menos. A partir daí vai estabilizar e depois a tendência é de redução. Nós temos uma outra transição dramática, que é essa que está aí. Olha só. Em 75, nós éramos 12% de gordinhos, agora nós somos metade de gordinhos. A gente anda pelas cidades brasileiras, está todo mundo mais gordinho. E obesos, éramos 3%, agora já somos 15%. O que está por trás disso? Um fenômeno muito complexo, cultural também, a dinâmica da nova família brasileira. Metade das famílias brasileiras hoje são chefiadas por mulheres. A mulher no mercado de trabalho, comer fora de casa, essa coisa maravilhosa que é um negócio quadrado, branquinho, que você bota comida lá dentro, aperta um botão, em 2 minutos a comida está pronta. Sensacional, mas mata. Porque a coisa que você bota lá dentro para esquentar, normalmente é aquela coisa maravilhosa também que você passa no supermercado, semi-pronta, cheia de gordura, sal e açúcar. É uma bomba, né? O bom exemplo para ilustrar isso é o consumo de feijão. O feijão seria, digamos assim, o alimento do brasileiro, né? O consumo de feijão está caindo. E é simples entender por que está caindo. Porque
Alguém tem que comprar o feijão, catar o feijão, temperar o feijão, cozinhar o feijão, para que alguém possa comer o feijão. E está difícil conseguir alguém que faça esse processo de trabalho todo no mundo moderno. Então nós temos ali doença crônica, envelhecimento, mudança do padrão alimentar. Quero chamar a atenção também do grande problema que são os refrigerantes, né? Quer dizer, eu conheço muita gente que não bebe mais água, só bebe refrigerante, quer dizer, estimulado pela propaganda abusiva. Os Estados Unidos exigiu uma mudança na fórmula da Coca-Cola recentemente, porque tem uma substância ali dentro que estaria relacionada com o tipo de câncer. As apresentações zero são muito piores do que as diet, porque tem muito sal. Então não recomendo para ninguém ficar tomando Coca zero, Guaraná zero, essas coisas. Cai o consumo de suco de frutas naturais e aumenta o consumo de refrigerantes, né? E quando você alia isso à ampliação do sedentarismo, ou seja, internet, televisão, e as pessoas caminham menos, fazem menos atividade física, então você tem um vetor de quê? De criação de hipertensão arterial, no médio e longo prazo, de diabetes tipo 2, doença cardiovascular, doença renal, aneurisma, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, câncer e outras patologias. Não fiquem preocupados não, que ninguém precisa chorar por causa disso que eu estou falando aqui, mas essa é a verdade. Vamos lá. Agora, tem um lado positivo da transição alimentar, que o Brasil conseguiu erradicar a fome. E hoje, do ponto de vista de saúde pública, não tem muito sentido falar em desnutrição infantil, mas tem todo sentido falar de obesidade infanto-juvenil. Aquilo ali mostra como era o déficit de altura em crianças até 5 anos entre as famílias mais pobres e mais ricas. Hoje, no Brasil, praticamente, o filho de uma família pobre, ao nascer, aos 5 anos, vai ter a mesma altura do que o filho de uma família rica. Então, isso foi uma mudança gigantesca que expressa que ampliou-se o acesso à alimentação, né? Reduziu-se a fome, reduziu-se a desnutrição através de um conjunto de políticas públicas. Porém, isso tudo leva a quê? A construção de um novo padrão alimentar que pode trazer um outro problema. Então você avançou numa área, mas pode estar criando um problema na outra ponta. E aqui é o tempo que nós vamos levar, se nada for feito, para que a gente tenha hoje o padrão equivalente aos Estados Unidos, que é o país do mundo com mais obesos e população acima do peso e com problemas gravíssimos do ponto de vista de saúde pública. Então, nós estamos muito perto de ter um padrão de excesso de peso e de obesidade igual ao americano. Pode passar? A outra transição que impacta muito os sistemas de saúde é a transição tecnológica. Pode passar. E aí, esse primeiro tema aí, o da sustentabilidade dos sistemas de saúde, todo mundo discute isso hoje. Quer dizer, como qualificar, ampliar cobertura, ampliar o acesso, mantendo um padrão de gestão e um equilíbrio macroeconômico do sistema de saúde. E a transição tecnológica, ou seja, a incorporação de novas tecnologias ao sistema, pressiona fortemente, é um dos aspectos centrais, não é? E, portanto, isso está profundamente relacionado com o que nós chamamos de gestão de tecnologias em saúde, ou seja, quais são os critérios a partir dos quais um determinado procedimento, uma determinada tecnologia deve ou não ser incorporada ao sistema de saúde. A partir de que critérios, né? Nós todos sabemos que esse é um campo profundamente influenciado pelo padrão das estratégias comerciais da indústria, não é? Então, é preciso que o Estado se organize e tenha estruturas e capacidade para definir, através de estudos de custo-efetividade e outros estudos, que tecnologias serão ou não incorporadas. O Brasil iniciou um processo. Agora, uma lei criou uma comissão de incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde. Já é um avanço, mas estamos muito longe, por exemplo, do nível da Inglaterra, que tem uma agência reguladora, um órgão regulador, que diz o que deve ser incorporado ou não. Um bom exemplo prático, né? Hoje, o bairro do Rio de Janeiro, o bairro de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, tem mais ressonâncias magnéticas, possivelmente, que o Canadá. Por quê? Porque não há nenhum critério, nenhum parâmetro, nenhum padrão. E como é bonito e moderno
todo mundo quer. Não, o meu hospital tem que ter agora um PET scan. Ah, sim, agora eu me lembrei. Eu ouvi na CBN uma reportagem lamentável de uma senhorinha dizendo o seguinte: o PET scan do INCA está parado há um mês e os pacientes com câncer... PET scan tem indicações muito específicas para ser usado do ponto de vista de saúde pública, mas é moda. Então, todo médico, iludido pela questão da tecnologia, e os pacientes exigem o tal do PET scan, que é caríssimo. Tanto que o SUS não incorporou, até hoje, apesar de nós sermos muito pressionados pela indústria, não incorporou, porque não tem nenhum sentido incorporar do ponto de vista de saúde pública essa tecnologia. E devem existir estudos muito rígidos e muito específicos que me digam que incorporar aquilo traz ganho para o paciente, para a segurança, para o prognóstico, para o tratamento. Pode passar. E essa transição cultural é a mais complicada, então vou me dedicar um pouquinho a ela. Primeiro, o seguinte: o novo terapeuta do mercado é o Dr. Google. Então, o cidadão acorda, sente-se mal. Aí ele vai na internet e digita lá, sudorese, dor de cabeça, aí aparece um monte de doença. Ele escolhe uma. Aí ele imprime 200 páginas, marca uma consulta no médico, senta na frente, bota na frente do médico aquele dossiê e fala: doutor, essa é a minha doença, o que o senhor vai fazer sobre esse assunto? Então, isso tem um impacto na relação entre os médicos e os pacientes brutal, porque não se trata, eu estou falando, claro, de um padrão de classe média, mas está se disseminando. Não se trata mais de uma pessoa que chega, agora as pessoas chegam sabendo, minha tia teve não sei o quê, o meu vizinho tomou não sei o quê, enfim. De médico e de louco, todos temos um pouco, né? A outra dimensão importante aí na transição cultural é o processo de judicialização, ou seja, aspecto positivo. Saúde é um direito, portanto, eu como paciente exijo acesso ao que eu considero importante para a recuperação da minha saúde por o tratamento. Problema: nem sempre você está trabalhando na dimensão do direito ou da necessidade, você está trabalhando muitas vezes na dimensão do desejo. A dimensão do desejo é uma dimensão lacaniana, freudiana, winnicottiana. E ela é alimentada pela indústria e suas estratégias comerciais, trabalhando sobre os profissionais médicos e sobre a população. A questão de religiosidade e saúde, hoje tem um monte de livro de autoajuda falando que fé cura. Aliás, uma coisa muito típica, vocês vão concordar comigo: o cidadão foi atropelado por um ônibus, fraturou todos os ossos do corpo, teve que fazer transplante de fígado, ficou 38 dias no CTI e sai andando. Deus te curou, né? Quer dizer, os médicos, a tecnologia, nada importa. Graças a Deus, meu Deus me curou e eu estou aqui andando. Bom, e tem um problema grave aí, que é a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, principalmente a questão das mulheres, que é a posição das igrejas em relação ao aborto, a pílula do dia seguinte e o que eu considero conquistas históricas das mulheres, não só das mulheres, mas dos homens comprometidos com as mulheres, no mundo. E nós estamos vivendo aqui no Brasil esse problema, é uma questão, é a quarta causa de mortalidade materna no Brasil, o abortamento realizado em condições inseguras. As mulheres continuam e continuarão fazendo a interrupção voluntária da gravidez, apesar da lei, não é? E essa questão tem que ser tratada fora do campo da religião e sim no campo dos direitos das mulheres, ao seu corpo e à sua autonomia. Próximo. Mas a transição cultural tem a ver também com publicidade, não é? Propaganda de medicamentos dirigida aos médicos, que conforma um padrão de prescrição para esse profissional. A propaganda que a gente vê no rádio e na televisão. Eu publiquei em 1986 um livro pioneiro no Brasil, que chama Propaganda de Medicamentos e o Mito da Saúde, pela editora Grau, Paz e Terra, que já fazia uma crítica dessa questão. E as novas estratégias mercadológicas. Não se iludam, por exemplo, quando vocês ligaram a televisão e apareceu uma mensagem de utilidade pública muito legal, chamando a atenção para uma determinada doença, determinada patologia, um problema sério e tal, não. E no final aparece assim: procure o seu médico. Isso é uma campanha financiada pela indústria. Porque, coincidentemente, nesse momento, todos os médicos daquela especialidade estarão sendo visitados por um propagandista, porque está sendo lançado um novo produto para tratar a doença. Então, é uma propaganda subliminar, que não diz que é, mas é. Que nem aquele Denorex, né, antigamente. Publicidade de planos e seguros. Essa a gente vê na televisão também, aqueles aviões CTI maravilhosos, voando de um lado para o outro. Muito legal aquilo. Todas as estratégias de ampliação do consumo. Hoje, saúde vende, tem revistas, N revistas,
para homens, para mulheres, que tratam de questões de saúde, não é? Propaganda de bebida alcoólica pela TV, hoje a cerveja é um dos principais financiadores, não é? Da grande mídia e, para meu desespero, também o principal financiador da Seleção Brasileira de Futebol e da Copa do Mundo, que nós mudamos o estatuto do torcedor para permitir que se venda cerveja durante a Copa, isso é tudo influência da indústria. Temos um processo de medicalização, ou seja, a medicina cada vez mais interfere em espaços do desenvolvimento humano, tentando introduzir aí algum tipo de terapia, algum tipo de medicamento. Não é? Isso cria o que eu chamo de uma consciência sanitária distorcida, ou seja, uma cultura política da população em geral sobre saúde. Não é? Hoje o senso comum do brasileiro sobre saúde está muito mais voltado para médico, hospital, tecnologia, quando na verdade a gente sabe que não tem nada a ver com nada. A saúde é socialmente e politicamente determinada. Não é? E médico, hospital e tecnologia estão dentro de um processo muito mais complexo e muito mais dinâmico. Próximo. Ou seja, na realidade, aí, nessa transição cultural, nós temos essa questão, que é uma questão do capitalismo mesmo, que é internalizar nos indivíduos como necessidades suas as necessidades da produção. É basicamente o que a publicidade faz. E o Marx tem uma frase maravilhosa, próximo, que é: a produção não produz somente um objeto para o sujeito, mas igualmente um sujeito para o objeto. Então essa é a grande questão. Como é que se constrói sujeitos para o consumo? Construindo uma determinada consciência política, uma determinada visão do que é necessário ou não. Isso não necessariamente expressa a realidade ou necessidades reais. Próximo. E aí o Eiffel, que é um gênio, não é? O artista consegue em 2 slides dizer tudo que eu estou falando aqui há 10 minutos. Né? É o presidente de uma companhia farmacêutica conversando com o pesquisador. Parabéns, o remédio que o senhor descobriu foi aprovado. Agora só falta o nosso departamento de marketing criar a doença. Então, o Eiffel matou, digamos assim, umas 10 teses de doutorado e 30 de mestrados em 2 tirinhas. Bom, vamos falar um pouco então, considerando o contexto macropolítico e das transições, alguns dos desafios para o sistema de saúde brasileiro. O primeiro deles é o do financiamento. Né? Uma discussão muito interessante no Brasil é essa coisa se o problema do SUS é de gestão, se é de financiamento. Né? Eu tenho uma visão muito clara, sou muito firme nessa questão, que o problema do SUS principal, não único, é de financiamento. É o subfinanciamento crônico que impede que o SUS se desenvolva em toda a sua potencialidade. Tanto se nós analisarmos o percentual do gasto em relação ao PIB, quando a gente compara com outros países, quando a gente compara com o Chile, com a Argentina, por exemplo, o Brasil gasta menos. Tanto quanto quando você olha para a participação do Estado no financiamento das famílias. Dá uma clicada ali naquele hiperlink ali. Então vejam, de 2000 a 2009, a participação das famílias e do governo no gasto total, o governo amplia o seu gasto, ali principalmente puxado pelo Programa de Saúde da Família, Programa de Acesso a Medicamentos, uma série de políticas dos últimos anos. Mas vejam que a participação das famílias no gasto continua se mantendo. Então, o que é que nós temos hoje no Brasil? Nós temos um sistema de saúde onde 60% do gasto é financiado pelas famílias e só 40% do gasto é financiado pelo Estado. Isso é uma contradição em si, porque a Inglaterra, que tem um sistema filosoficamente parecido com o nosso, 85% do gasto é público. As famílias só gastam 15%, só entram com 15%. E isso, evidentemente, pressiona principalmente as famílias mais pobres, em relação, por exemplo, ao acesso a medicamentos, a alguns procedimentos. Próximo. E aí, essa pizza aí, ela nunca aparece em lugar nenhum. É uma coisa curiosa, né? Discute-se horas sobre financiamento da saúde pública e ninguém mostra isso aí. Isso aqui expressa qual é o problema. Isso aí eu peguei emprestado do professor Adib Jatene, que é um radical defensor da visão que eu também expresso aqui. É simples. 31% de tudo que é arrecadado no país vai para o bolso de 20 mil famílias, que são os credores da dívida pública. Aí quando você tem que pagar a Previdência Social, que são as aposentadorias e pensões, não é? Já come mais 27 ponto alguma coisa.
As transferências obrigatórias para... Resumo. A saúde pega 4,81% disso. Ou seja, de toda a riqueza produzida no país anualmente, só 4,8% vão para a saúde, o que é absolutamente insuficiente. Próximo. Além disso, o que é que nós temos? Nós temos uma contradição, porque ao mesmo tempo que a saúde pública pena com poucos recursos, o Estado subsidia o fortalecimento do setor privado. Através de quê? Da renúncia fiscal, do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, todas as despesas com médicos, internações são abatidas integralmente, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas se alguém estiver preocupado com o aspecto do seu nariz ou o tamanho dos seus seios, pode fazer a cirurgia e abater integralmente no imposto de renda, ou seja, o povão está pagando a cirurgia estética de alguém, de muitos brasileiros, né, que é um disparate total. Isso foi uma decisão da Receita Federal, tomou essa decisão, e é lamentável, né? E, além disso, o Estado paga parte do custo para os seus funcionários dos três poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, participa no financiamento de planos privados para esses funcionários. O que é também um paradoxo. Ora, como é que o Estado, que deveria fortalecer o Sistema Único de Saúde, gasta dinheiro dando plano privado para o seu funcionário? Não entendo. E tem mais, uma coisa mais grave ainda. A Caixa Econômica Federal, cujo principal acionista é o Estado, está vendendo plano de saúde simplificado para a nova classe C. Ou seja, isso aí soma, por baixo, 15 bilhões, somando as renúncias todas. Ninguém tem esse número adequadamente. O professor Carlos Otávio, do IPEA, está estimando em 15 bilhões, mas pode ser mais, não é? E, por fim, o padrão desse gasto. Não é? Ou seja, a importância do Programa de Saúde da Família é que não existe no mundo nenhuma visão de saúde pública contemporânea que não entenda que a base do sistema de saúde tem que ser uma atenção primária de qualidade. Um exemplo é a Inglaterra. Não é? E aqui no Brasil há sempre uma luta, um conflito entre fortalecer a atenção primária ou construir o hospital. Eu, como ministro, fiquei 4 anos como ministro, nunca fui procurado por um prefeito, por um deputado, por um senador, para pedir dinheiro para a saúde da família, mas fui procurado por inúmeros para construir hospitais, né? Então, enquanto hospitais estão sendo fechados na Europa e em alguns lugares dos Estados Unidos, porque as novas tecnologias também você não precisa de tantos leitos hospitalares hoje, aqui no Brasil a mania é construir hospital. Só que para construir um hospital você gasta 50 milhões de reais, 80 milhões de reais, construir e equipar. Para colocá-lo em funcionamento por ano, você vai gastar a mesma coisa. Eu gasto 80 para construir e equipar e depois 80 por ano para fazê-lo funcionar. Então, o custo para o sistema é muito grande. Próximo. Bom, o outro problema importante é a gestão. Esse também está na ordem do dia. É uma falácia dizer que o principal problema do SUS é a gestão, mas a gestão é, sim, um dos problemas importantes do sistema, um dos desafios importantes. E tem uma grande discussão sobre novos modelos de gestão para hospitais, redes integradas, laboratórios produtores de genéricos e vacinas, quem defende organização social, quem defende terceirização. Eu defendi fundação estatal, quer dizer, um modelo público, mas gerido pelo direito privado. Mas ontem, quem estava acordado à noite e assistiu o Fantástico, viu uma matéria muito didática, né? Dramática, mas didática. Quer dizer, o diretor do hospital da nossa UFRJ, de comum acordo com a TV Globo, botou um jornalista lá, um repórter, fingindo que era o novo diretor de compras. E decidiu, então, entre aspas, comprar emergencialmente alguns serviços e produtos. E aí gravaram tudo. Então, o pessoal falou, não sei se todo mundo viu, quer dizer, não, a gente quanto é 10%, 15%, 20%, a gente acerta tudo. Se eu quer receber em dólar, em ien, a gente manda o dinheiro dentro de caixa de uísque. Foi nesse nível, né? Aquilo ali expressa, primeiro, que a questão da corrupção no serviço público não é um problema só do Estado, é do setor privado também. Claro, tem que ter corrompido e corruptor, né? Mas segundo, que o modelo de gestão da administração pública brasileira está falido. Acabou. A lei de licitações não dá conta da realidade brasileira e as exigências dos cidadãos de serviços de qualidade e eficiente não são atendidos pelo atual padrão de gestão da máquina pública.
Isso é consenso. A questão é como é que eu mudo isso, como é que eu transformo isso, principalmente essa tensão entre público e privado. Quer dizer, como aumentar a eficiência sem privatizar, garantindo aquele espaço como espaço público gratuito, equitativo, igual para todos, né? Esse é o grande dilema. Essa é uma questão absolutamente que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, está acontecendo em São Paulo. O governador Eduardo Campos botou OS lá na saúde pública. O fato é o seguinte, vou dar um bom exemplo. Eu, como ministro, recebi um deputado do PT, cara seríssimo, pressionando contra qualquer tipo de mudança no padrão de gestão. Não, nós temos que melhorar a gestão dentro do que nós temos hoje. Regime jurídico único, estabilidade mantida. Tudo bem. 2 anos depois, ele foi eleito prefeito de uma cidade de 100 mil habitantes no Rio Grande do Sul. Me pediu de novo uma audiência. Foi me pedir ajuda para ver se eu ajudava ele a montar alguma coisa de OS, alguma coisa lá, porque era um caos total, ele não tinha condições mais de ser prefeito sem mexer na gestão da saúde. Eu falei, mas vem cá, você não era contra? Pois é, mas agora eu sou a favor. Então, essa é uma questão que tem que ser resolvida, porque ela é muito importante para resolver o problema do padrão de eficiência e de qualidade. Assim, só volto ali rapidinho. E uma outra questão também que está muito na moda, que é importante, são novos modelos de aperfeiçoamento da qualidade da atenção, entre eles a questão de você estabelecer um conjunto de padrões, fazer avaliações voluntárias, estabelecer certificados de desempenho, que está começando a entrar no Brasil agora, que é a acreditação. Próximo. Bom, agora vamos entrar numa área muito importante, que é o seguinte. O outro desafio é um tema muito falado na academia, inclusive, mas muito complexo do ponto de vista da sua aplicação, que é a intersetorialidade e a transversalidade no campo da saúde. Ora, se a saúde é socialmente determinada, se ela é a expressão da distribuição da riqueza, do poder, do acesso à cultura, do salário, da habitação, etc., etc., para enfrentar a determinação social da saúde, eu tenho que ter políticas não apenas médicas, ou não apenas do campo da saúde. Isso é muito simples. Como trabalhar isso? Eu vou dar um exemplo prático que está sendo, que eu levei no Ministério da Saúde, que está em pleno desenvolvimento hoje em 5 municípios, inclusive em algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro, Chapéu Mangueira, Dona Marta, que é uma nova visão do conceito de ambiente. Porque nós vamos ter a Rio +20 agora, é evidente que a questão ambiental impacta a saúde. Vamos pegar só o exemplo da poluição urbana causada pelos ônibus e pelos veículos, né? Isso leva a doença respiratória, etc., etc., poluição do ar, né? E essa tem sido a visão de ambiente que normalmente a saúde pública trabalha, né? Que é uma visão limitada de ambiente. Por quê? Quando você olha para o início da vida, quando você trabalha a questão do desejo de ter um filho, o casal que deseja ter um filho e decide ter um filho. Deseja ter o filho. Tá? O filho não surge, não aparece por um acidente, por um descuido, deseja. Tudo que acontece durante a gravidez, o pré-natal, a relação dessa mãe com o médico que faz o pré-natal, a qualidade do pré-natal, o momento do parto, que condições vai se dar o parto, o nascimento desse bebê e a relação dessa mãe com esse bebê durante principalmente o primeiro ano de vida. É o que a gente chama do ambiente emocional primitivo. Essa é uma visão de ambiente. Você pode, por exemplo, ver o útero como um ambiente hipercomplexo, influenciado por fatores biológicos, genéticos, físico-químicos e emocionais. Né? Agora, tente imaginar uma mãe que engravida sem desejar, que vive numa área muito pobre, em situação de vulnerabilidade, de fragilidade, que não tem acesso ao pré-natal de qualidade, que é objeto de violência durante o parto. Isso não é incomum. Muitos profissionais de saúde tratam mal as mulheres no momento do parto. Isso hoje foi objeto de um debate na semana passada com a ministra das Mulheres e o ministro da Saúde, Padilha. Violência contra as mulheres na hora do parto. Um bebê que nasce nessas condições, a mãe não tem condições de aleitar ao seio, que é fundamental. Não? Você aí cria uma situação dramática que vai levar, no limite lá na frente,
a problemas como violência, uso de drogas, etc, etc, etc. Então, como construir políticas integradas para atuar nessa outra ponta, no início da vida, principalmente usando esse psicanalista inglês chamado Donald Winnicott. Ele era um pediatra que trabalhou com crianças órfãs durante a Segunda Guerra Mundial e que percebeu que a ausência da mãe, aí não é nem bem a mãe biológica, mãe, ou ele usou o termo figura substituta, ele cunhou o termo de mãe suficientemente boa, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ou seja, uma ponte entre Winnicott, saúde pública e neurociências, porque hoje nós sabemos que os 3 momentos da vida onde o cérebro se desenvolve são durante a gravidez, até o 1º ano de vida e na adolescência. São 3 momentos críticos. Se você não tiver condições adequadas, alimentares, nutricionais, etc., etc., você não desenvolve o teu cérebro com toda a potencialidade que ele poderia se desenvolver. E isso está relacionado com aquilo que eu chamei de tecnologias duras e relacionais, não é? Ou seja, tão importante quanto botar uma ressonância magnética num serviço é ter uma abordagem do que nós chamamos de humanização da saúde e explorar o trabalho integrado em equipe, trabalho grupal, interação, estabelecimento de vínculo entre os profissionais de saúde e a população. Isso é tão precioso e tão complexo quanto... Eu não acho que é mais complexo fazer uma neurocirurgia através de vídeo do que um médico clínico atendendo num bairro violento de uma periferia de uma cidade. Todos dois são trabalhos hipercomplexos. Só que a cirurgia por vídeo é muito conceituada e esse jovem médico que vai trabalhar numa favela ganha mal, normalmente não é valorizado. Próximo. Então é isso. Quando você pega esse modelo aí, que é o modelo mais aceito da determinação social da saúde, né? Você vê que ali a parte externa são as condições socioeconômicas, culturais e ambientais, depois entra alimentos, educação, ambiente de trabalho, condições de trabalho, desemprego, água e esgoto, depois vem redes sociais e comunitárias, estilo de vida, e lá no meio, idade, sexo e fatores hereditários. Essa visão de ambiente é uma visão limitada, por isso que a gente está introduzindo essa nova visão de ambiente para complexificar e poder construir políticas públicas mais interessantes. Próximo. E é isso, basicamente, o que o Winnicott fala, né? Quer dizer, a mãe, pode ser o pai, e o bebê, eles são o primeiro território vivencial. E esse bebê precisa de uma mãe ou de um pai suficientemente boa, para que ele possa depois, no ambiente, na escola, no clube, no distrito, no país ou no mundo, né, se desenvolver. Ou seja, esse ambiente emocional facilitador, ele é o espaço potencial de produção de saúde, rumo à independência, amadurecimento individual, socialmente produtivo. Essa é uma questão que eu estou colocando aqui, muito pouco desenvolvida aqui no Brasil, mais desenvolvida em outros países, muito pouco, começando agora a ganhar espaço aqui. Próximo. Eu botei isso aí para vocês entendam o que o Winnicott fala, né? Compreende-se que o ambiente inicial da vida de um novo ser coincide com o corpo-mente da mãe. Eu não sei se todos sabem, mas o bebê até 1 ano de idade, ele não sabe que ele é ele. Ele e a mãe são uma coisa só, um corpo só, um ente só. Ele não se dissocia da figura materna, né? Incluindo suas vivências e imagens do pai, sua própria condição de existência, suas redes de sustentação, suas fantasias e desejos, suas construções imaginárias ou reais como ambiente de suporte para o filho. Para o Winnicott, a mãe suficientemente boa é aquela capaz de apresentar intuitivamente ao seu filho aquilo que ele necessita como provisão rumo ao seu crescimento e amadurecimento, inclusive as possíveis falhas nesse caminho. Por isso é tão importante que o bebê, ao nascer, seja amamentado ao seio, pelo menos até os 6 meses de idade. Esse negócio de mamadeira, eu tenho uma forte recomendação, né? Se o pediatra que vai tratar do filho de vocês recomendar da mamadeira, mude rapidamente de pediatra e o denuncie à Sociedade Brasileira de Pediatria, porque esse é um péssimo pediatra. Eu tive um professor aqui da FRJ, o professor César Perneta, que dava uma aula antológica sobre aleitamento materno, dizendo que leite de vaca é para bezerro. Para a gente é leite da mãe. Próximo. E aí tem uma questão central, que é essa questão que nós vimos um pouquinho lá atrás na transição cultural, que é a construção da consciência política em saúde. Vamos lá.
ficou ali apagado, mas é um conceito de Giovanni Berlinguer, um sanitarista italiano, de consciência sanitária. Ela tem uma dupla dimensão, consciência sanitária. É o que cada um de nós, indivíduos, entende por saúde, como cuida da sua saúde, como percebe a sua saúde, mas também uma dimensão coletiva. O que cada um de nós pensa sobre a saúde como um bem público ou não. Então, uma questão muito contemporânea é a saúde como uma mercadoria. Eu, diante do Sistema Único de Saúde, sou um cidadão diante do Estado cobrando um direito. Eu, que comprei o plano A, B ou C, sou um consumidor no mercado diante de um empresário que me vendeu um produto. Essas são questões bastante distintas, né? Ou seja, se a partir de 88 a saúde no Brasil foi considerada um direito, como hoje a gente vê a construção dos padrões de percepção, compreensão e avaliação da saúde pelos brasileiros? Ruim. O Ibope vai na rua, eu estou andando ali pela Presidente Vargas, por exemplo, me para o cidadão, boa tarde, eu sou do Ibope, o que você acha da saúde pública brasileira? Está fazendo 40 graus, eu estou com pressa, ou eu não respondo, eu digo que está muito ruim, né? Bom, aí o Ibope entrevista 2.000 pessoas, tabula e bota no jornal que a saúde é muito ruim. Muito bem. A PNAD entrevista 370 mil brasileiros, durante 1h30, 2 horas, e pergunta, o senhor foi atendido no mês passado em algum ponto do sistema de saúde? Sim ou não? Sim. Ah, sim? Vamos conversar sobre isso. E aí o PNAD diz que 85% da população avalia bem a saúde. Então nós temos, de um lado, uma máquina que se esmera em desacreditar a saúde pública através de pesquisas de baixíssima qualidade, metodologicamente questionáveis e não adequadas ao campo da saúde, e, de outro lado, pesquisas absolutamente robustas e sérias que são escondidas pela grande mídia. Essa é a realidade brasileira hoje. Então, o processo é de construir uma visão de saúde não como um bem público, mas como uma mercadoria que eu agora, a nova classe média C, que eu posso comprar, posso levar a família a passear no shopping, posso comprar roupa, posso me alimentar melhor, e eu tenho mais um desejo de consumo, ter um plano de saúde privado. Isso tudo não acontece à toa. Status a ser alcançado através do consumo, e aí eu queria fazer brevemente, rapidamente, uma reflexão sobre o conceito gramsciano de hegemonia, né? Ou seja, nós da saúde pública, em 1988, na Constituição, conquistamos hegemonia. Nós transformamos um ideário de oposição ao governo, progressista, no capítulo saúde da Constituição brasileira. E perdemos hegemonia de lá para cá gradualmente. Hoje, essa questão da saúde como um direito, da saúde como mercadoria, é uma questão colocada no centro da problemática de saúde pública no Brasil. Próximo. Por outro lado, saúde se constrói com o quê? Com gente. É diferente de banco. Banco bota computador e desemprega, elimina emprego. Fábrica de carro bota robô, elimina emprego. Saúde bota máquina, precisa de mais gente. Sempre gente, e gente qualificada, né? Ou seja, a saúde é um setor altamente intensivo em trabalho humano e continuará sendo. Mesmo que você introduza cirurgia robótica. Quem vai manejar o robô é um cirurgião altamente qualificado. E aí nós temos todos os dilemas da formação profissional, né? Que médicos formar, que enfermeiros formar, e ali estão alguns dos dilemas, né? A hiperespecialização precoce. Eu estava conversando com um colega meu de turma, minha turma vai fazer 35 anos de formada este ano, estamos organizando uma festa, um encontro no fim do ano. Mas eu não sou médico militante, eu não sou clínico, e ele é pneumologista, ele estava me dizendo, Temporão, ninguém mais quer ser pediatra, ninguém mais quer ser clínico, por quê? Porque quando você não tem uma tecnologia dura relacionada ao teu processo de trabalho, você ganha pouco, você ganha menos. Então, se eu uso, e ele mesmo me disse, olha, eu só sobrevivo como pneumologista porque eu faço espirometria, que é a medição da capacidade pulmonar através do equipamento que ele tem no consultório. Ele ganha dinheiro não com a consulta do plano, que é R$50, mas ele ganha dinheiro com o equipamento. Então, imagine um cenário onde os médicos, para ganhar dinheiro, têm que prescrever exames desnecessários. É o que nós estamos vivendo hoje.
E isso pressiona fortemente a outra ponta, que é a ponta dos custos e do equilíbrio macroeconômico, né? Então, hiperespecialização precoce, fragmentação crescente do processo de trabalho. Hoje, é muito comum você encontrar uma pessoa que te procura, eu sou muito procurado para isso, né? Eu preciso de ajuda, eu estou com um problema de saúde. Tá bom, o que você tem? Descreve. O que seu médico disse? Qual deles? Como assim? Eu tenho 7 médicos. Tem o médico do estômago, o médico da perna, o médico da cabeça, o médico do psiquiatra. Então, quer dizer, isso não se sustenta. Você está perdendo uma visão central da medicina, que é a relação do médico com o doente. A primeira droga que se dá ao paciente é o próprio médico. E se essa relação não se estabelece, a probabilidade de você ter problemas nesse complexo processo de tratamento, onde entra ortopedista, neurologista, psiquiatra e hepatologista, não costuma dar certo. Costuma dar em iatrogenia, erro e etc, etc. Já falei da reificação das tecnologias, né? E ali cuidar de quem cuida. Quer dizer, se eu não tenho um sistema de saúde que cuida de quem cuida, não vai dar certo. E hoje nós não temos um sistema de saúde que cuide de quem cuida. O trabalho dos profissionais de saúde é um trabalho extremamente desgastante. Outro dia eu vi uma discussão sobre os juízes que querem ter 2 meses e meio, 3 meses de férias. Imagina um intensivista, então, tinha que ter 6 meses de férias, né? Vai querer me convencer que o trabalho do juiz é mais desgastante que o trabalho de um médico que está lidando ali, operando gente, né? Brincadeira, né? Então tem que ter políticas voltadas para a saúde dos profissionais de saúde. Próximo. Bom, o outro dilema, né? A nossa querida Lígia Bahia, que é professora aqui da UFRJ, hoje está escrevendo lá a coluna dela no Globo, que é essa questão central, né? Para onde vai o sistema de saúde brasileiro? Nós vamos fortalecer o sistema público, a saúde como um bem, ou nós vamos fortalecer o setor privado, a saúde como mercadoria? Nós vamos puxar essa nova classe média que está surgindo aí e tirá-las do sistema público e colocá-las no sistema privado? Depois você vai clicar ali, por enquanto não. Nós vivemos, então, ou não, uma americanização do sistema de saúde brasileiro hoje, né? A Caixa Econômica Federal vendendo plano de saúde simplificado. O que é isso, né? Que sistema de saúde nós queremos deixar para as próximas gerações? Dá uma clicada ali, né? Porque a dinâmica do setor privado econômico é essa, ó. Então, quer dizer, em 2009 foram 64 bilhões de reais que movimentou o setor privado, ou seja, a dinâmica do setor privado brasileiro é uma dinâmica muito grande, extremamente importante. O setor público continua sendo muito importante, mas nós estamos meio perdidos de que rumo vamos tomar, para onde estamos indo, né? Próximo. Pode passar. Bom, vamos agora então entrar na última parte, que é um dos dilemas é a questão de saúde e desenvolvimento. Então, primeiro ponto, a saúde tem uma singularidade em relação às outras políticas públicas, né? Porque a saúde é, ao mesmo tempo, um fator fundamental para a melhoria das condições de vida de uma sociedade e, ao mesmo tempo, é uma área muito importante do ponto de vista econômico. Próximo. Trata-se, portanto, de discutir como articular a lógica da dimensão econômica com a lógica da dimensão da saúde pública. Ou seja, como articular a base de produção com as necessidades de saúde. Próximo. Para isso é preciso que a saúde seja vista como um espaço de desenvolvimento e não apenas de gasto ou de alocação de recursos escassos. E o que a gente vê dentro do próprio governo, eu convivi com isso como ministro, né, é que a visão dos ministérios, principalmente do planejamento e da fazenda em relação à saúde, é gasto. Não, vocês gastam muito, o Ministério já tem a maior fatia de orçamento da esplanada, só perde para a Previdência Social. Então, não há uma visão dessa complexidade e dessa singularidade da saúde, né? Segundo, que há uma forte interdependência entre os objetivos de cidadania, da universalidade, e da base econômica e de inovação. Quer dizer, como é que eu vou ampliar o acesso, ampliar a cobertura, a partir de tecnologias e produzidas aonde? Né? Ou seja, trata-se de uma proposta política que articula a lógica econômica com a lógica sanitária. Vamos lá.
A dimensão econômica da saúde está bem expressa aí, é quase 9% do PIB, 10% dos trabalhadores qualificados do país. Na média, o emprego na saúde é muito mais qualificado do que em outros ramos. 12 milhões de trabalhadores diretos e indiretos, 25% do esforço nacional de P&D, plataforma de tecnologias críticas para o futuro. Ou seja, a saúde está lidando com o quê? Com biotecnologia, química fina, equipamentos médicos, telemedicina, nanotecnologia, novos materiais, etc., etc. Próximo. Entretanto, você tem, se a saúde tem essa dimensão econômica no Brasil, tão importante, por outro lado, você tem fortes desigualdades sociais e territoriais no acesso. Nós temos um potencial reduzido de inovação e vemos o aumento da distância tecnológica aumentar entre o Brasil e outros países. E temos, portanto, de articular a lógica econômica e produtiva com a lógica da saúde, articulada com as necessidades da saúde pública. Próximo. E aí tem 3 frases interessantes que nos inspiram, que é a do Schumpeter, né? que o desenvolvimento e inovação não será designado aqui como um processo de desenvolvimento e mero crescimento da economia, pois isso não suscita nenhum fenômeno qualitativamente novo. E o que a gente vê o tempo todo no Brasil, o pessoal discute se vai crescer 3, 4, mas a questão de discutir, bom, além de crescer, vai crescer para onde, né? Como crescer? Que qualidade de crescimento? E o Schumpeter que fala do vento perene da destruição criadora, ou seja, o vento perene da destruição criadora, a maneira como o capitalismo destrói e cria, está fortemente presente no campo da saúde também. E o Furtado, dizendo que o desenvolvimento deve ser definido como um processo de mudança social, pelo qual o crescente número de necessidades humanas são satisfeitas através de uma diferenciação do sistema produtivo gerado pela introdução de inovações tecnológicas. Ou seja, a visão do Furtado está fortemente ligada com a visão de transformação social, de mudança social. Próximo. E os velhos temas estão voltando para a agenda, né, do desenvolvimento, né, no Brasil. A transformação da estrutura de produção tecnológica, o tema que está na ordem do dia, o da desindustrialização, né, está todo mundo discutindo esse negócio, o avanço, né, dos sistemas de proteção social no Brasil e a volta da economia política. O que as relações de poder e a questão do papel do Estado como indutor central das mudanças tem a ver com tudo isso. Pode. Ou seja, essa era uma questão acadêmica que eu trabalhava na Fiocruz, a minha tese de doutorado versou sobre isso. Eu e o Carlos Gadelha, que é o atual secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério, trabalhamos em várias parcerias dentro da Fiocruz. E o interessante foi que, a partir dessa experiência acadêmica, começamos a conceber uma proposta de intervenção estatal no campo da saúde, que é o que eu vou apresentar. Pode passar isso aí. Só alguns antecedentes desse conceito de complexo industrial ou complexo econômico industrial. Em 1980, o Ezio Cordeiro publicou um livro falando do conceito de complexo médico industrial. Apesar de que ali ele enfatizava mais as relações entre a formação médica e as corporações médicas com os vários segmentos da indústria, né? Por outro lado, durante a ditadura militar, a Central de Medicamentos, a criação do Grupo Executivo da Indústria Farmacêutica e uma série de políticas de fortalecimento da capacidade brasileira de produzir, que eu vou mostrar um pouquinho à frente, também foi importante. Uma série de estudos desenvolvidos na Fiocruz, em Campinas, o atual presidente do BNDES participou de muitos desses estudos, o Luciano Coutinho, né? O projeto de inovação da Fiocruz, eu ainda estava na Fiocruz e coordenei durante um período, que era um projeto de prospecção tecnológica das indústrias, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais a dinâmica interna das várias indústrias, medicamentos, equipamentos, reagentes, hemoderivados, e a partir dessa apropriação de conhecimento, formular estratégias. Foi o caso de um estudo sobre a indústria de vacinas que o BNDES encomendou a mim e ao Carlos Gadelhas em 2000. E em 2007, quando eu vou para o Ministério, então, na nova política de saúde que eu desenhei, eu coloquei o Complexo Industrial da Saúde como um dos 7 eixos prioritários da política de saúde do governo, do presidente Lula. E esse conceito é importante, tanto como modelo analítico para compreender a dinâmica do setor saúde, como espaço de articulação das políticas industriais, de inovação, de ciência e tecnologia, de economia e de saúde. Então aí está um quadro que mais ou menos coloca lá, na parte de cima,
Nós temos as indústrias produtoras de bens, a farmacêutica, com as indústrias de vacinas, hemoderivados e reagentes, a de equipamentos, com todas as suas subdivisões e insumos. Embaixo nós temos o espaço onde essa produção se realiza, que é clínicas, policlínicas, hospitais, centros de saúde, né? Sistema de saúde. O Estado regulando de um lado, o sistema de inovação do outro, e eu quero chamar a atenção de que o cimento que liga essas duas macrodimensões, a dimensão da produção e do desenvolvimento, a produção do consumo, é o saber médico, principalmente. Os saberes dos profissionais de saúde, mas o saber médico, nesse caso, é hegemônico, ou seja, é o saber médico que cimenta esses dois mundos, esses dois campos, sem os quais a produção não se realiza, tem que ter consumo embaixo. E, evidentemente, as várias estratégias de mídia e de marketing das indústrias participam desse processo. Bom, isso de um lado expressa um déficit importante, que é o déficit comercial, ou seja, esse aí é 2011, dados bem atuais, não é? A nossa balança comercial setorial do setor saúde bateu quase 10 bilhões de dólares de déficit. Isso, no momento de real sobrevalorizado, não é tão grave, mas desvalorizado, isso pode ir lá para cima. Isso expressa uma questão importante dentro de uma agenda de macroeconomia. Próximo. E esses são os principais segmentos, né? Em primeiro lugar, vem os princípios ativos para produzir produtos farmacêuticos, a gente importa principalmente da Índia e da China. Medicamentos prontos, 27%. Equipamentos e materiais, 21%. E hemoderivados, 15%. Próximo. Agora, o que chama atenção, quando a gente olha para o déficit comercial, é a natureza estrutural desse déficit, que expressa uma baixa capacidade de inovação, uma concentração do déficit nos blocos desenvolvidos, ou seja, nós importamos principalmente da NAFTA e da União Europeia, mas também importamos da Índia e da China. Isso se insere dentro do que está acontecendo no mundo, né? Como o Brasil vai se inserir no contexto mundial do ponto de vista do seu perfil de consumidor passivo ou de também produtor de tecnologia e de inovação. E o risco é essa ampliação do hiato tecnológico. Próximo. Eu fiz questão de trazer 2 slides aqui para mostrar como era e como está e quem foram os responsáveis, né? Porque a gente tem que dar nome e sobrenome, né? No final dos anos 80, nós tínhamos na SEMI uma política muito importante, que era uma política de ampliação de produção no Brasil dos princípios ativos, que vão dar origem aos medicamentos finais, né? Os sais, através de um processo de substituição de importações. A legislação de patente, nós não tínhamos aprovado ainda essa lamentável lei de patentes que foi precocemente aprovada pelo Brasil em 1997. A Índia fez exatamente o contrário. A Índia estruturou uma mega capacidade de produção, não reconheceu patentes. O Brasil reconheceu e o que aconteceu foi isso. Bom, antes disso, a Codetec, que foi uma empresa que foi criada, começou a investir em laboratórios, plantas pilotos, fármacos com tecnologia industrial. Ou seja, em 1987, 90 empresas produziam 60% do que o mercado utilizava para produzir medicamentos. Ou seja, muito bom. Próximo. O que aconteceu quando o Collor entrou e depois o Fernando Henrique deu continuidade? Redução rápida das tarifas de importação, quer dizer, quebrou a produção nacional. Aprovou lei de patentes precocemente de maneira irresponsável em 97. A Codetec teve suas ações de fomento interrompidas. A produção nacional estagnou. Se em 87 ela atendia 60% do mercado, já em 2000 ela já não atendia 20%. Né? Enfim, houve uma interrupção brutal desse processo e o Brasil passou de novo a ter uma grande dependência, que se expressa até hoje, essa dependência de princípios ativos para a produção de medicamentos. Próximo. Mas a questão central não é a do déficit comercial, porque ele expressa o déficit de conhecimento. Aqui nós temos o número de doutores por 1000 habitantes. O pessoal brinca dizendo que na Suíça, como eles não têm nada para fazer, eles estudam, né? Então, tem lá 23 doutores por 1000 habitantes, o Brasil está com 1,4. Só para vocês terem uma noção, o Brasil tem feito um esforço gigantesco, altamente
nós temos que aplaudir o que o CNPq e a CAPES têm feito, né, ao longo de décadas, mas o Brasil está muito longe ainda dos países centrais. Vamos? Por outro lado, nós todos sabemos, né, vocês estão participando disso, o Brasil nos últimos anos vem ampliando muito a sua presença no cenário científico, principalmente através da produção de artigos científicos e revistas indexadas. Então, ali você tem a evolução da taxa de crescimento do mundo e do Brasil a partir de 95, 96, que se dá essa grande inflexão. Próximo. Então, hoje o Brasil já está em 13º, é o 13º país do mundo em publicação de papers em revistas indexadas. Então, nós já ultrapassamos países importantes e estamos ali num bloco bastante robusto. Isso é uma vitória e nós temos que aplaudir. Próximo. Entretanto, quando a gente olha as remessas ao exterior por contrato de transferência de tecnologia, elas crescem cada vez mais. Ou seja, se eu não tenho capacidade de produzir, de inovar interna, eu tenho que comprar tecnologia de fora. E esse gráfico expressa essa dependência. Da mesma maneira, pode passar, que ele expressa a posição do Brasil quando você vê a questão do investimento e de geração de tecnologias no mundo, que é uma área muito concentrada e o Brasil ainda está numa região bastante... E chamar a atenção que apenas 3% das patentes pertencem a instituições acadêmicas, ou seja, 70% do gasto mundial em pesquisa hoje é privado. Próximo. E ali está a diferença entre a nossa grande sucesso na produção de papers e a nossa posição de produção de patentes, né? De conhecimento produzido e desenvolvido aqui, que é muito pequeno, muito reduzido. Então, esse gap exige uma aproximação maior entre a academia e a indústria e políticas de fomento do governo, que está preocupado com isso, para reduzir esse espaço. Muito bem, o que então se está fazendo de novo no Ministério da Saúde e no governo? Porque, na realidade, a grande vitória foi que nós conseguimos transformar o que em 2007 era uma visão do Ministério da Saúde, hoje é uma política do governo como um todo. Pode passar. De um lado, você tem o cenário que eu já mostrei, né? Transição demográfica, envelhecimento, aumento da renda, avanço tecnológico na saúde, que leva a uma demanda sobre a saúde, aumento do consumo de insumos e o déficit da balança com déficit de conhecimento. As ações que o Ministério vem fazendo dão conta de todas essas dimensões, estão envolvidas todas essas dimensões, né? Mexe com política industrial, com regulação, com compras, com propriedade intelectual, com financiamento, com política comercial, com suporte tecnológico, com cooperação internacional. Pode passar. Em linhas gerais, são 6 grandes prioridades que se colocam aí. Como reduzir a dependência no campo de hemoderivados, de vacinas. Aqui foi a área que nós andamos mais, não é? O Brasil hoje é um grande player mundial de produção de vacinas, graças a Biomanguinhos e a Butantan, 2 laboratórios públicos. Produção de aparelhos e materiais usados para a política de saúde, reativos e equipamentos de diagnóstico, produção de medicamentos e princípios ativos e produção de produtos biotecnológicos. Próximo. E é interessante como a saúde, né, consegue colocar a sua agenda nas outras políticas, ou seja, a saúde aparece no PAC, aparece no Plano de Ciência e Tecnologia, tem relações com o Plano da Educação e no Plano de Saúde, que eu desenvolvi especificamente, essa era uma área prioritária. Pode passar. E claro que o caso do Efavirenz teve um papel importante também. Foi a primeira vez que o Brasil quebrou a patente de um medicamento, o nome correto tecnicamente é licenciamento compulsório, né? Que foi esse medicamento do coquetel anti-AIDS, um medicamento da Merck, e que o presidente Lula assinou o decreto fazendo o licenciamento compulsório. Hoje esse produto é produzido por Farmanguinhos, né? Entregue para o programa DST-AIDS, gerou economia de recursos, desenvolvimento de tecnologia própria, etc, etc, etc. Próximo. Então vejam como isso é tão importante que a política de desenvolvimento produtivo lançada pelo presidente Lula no BNDES aqui no Rio em 2008, nos programas de mobilização em áreas estratégicas aparece lá o Complexo Industrial da Saúde. Então nós conseguimos colocar uma questão que era uma questão que estava no campo da saúde, na política de desenvolvimento produtivo do governo.
Claro que aí o BNDES tem sido um parceiro absolutamente fundamental. O que está mudando? Até então, o BNDES, no caso da saúde, era um balcão onde os empresários que queriam dinheiro emprestado iam lá. Então imagine um cidadão que quer fazer uma fábrica de vitamina C no Brasil, uma nova fábrica de vitamina C. Ele ia lá no BNDES, o BNDES pediu um monte de documento, viabilidade econômica, dinheiro emprestado. Negativo. Tem uma coisa errada aí. O que tem de errado aí? Não tem a menor importância a vitamina C do ponto de vista de saúde pública. Vitamina C tem em vegetais, laranja, limão, não precisa tomar comprimido. Todo mundo toma, né? Achando que previne gripe, essas besteiras todas. Não tem nada a ver. Agora, para o BNDES emprestar qualquer recurso no campo do complexo industrial, o Ministério da Saúde tem que dizer, é prioritário do ponto de vista de saúde pública. E isso muda radicalmente o jogo. Próximo. Além disso, tem um conjunto de redes que são fundamentais para dar qualidade e suporte a essa estratégia. Rede de terapia celular, de pesquisa clínica, de avaliação de tecnologias, de pesquisa contra o câncer e de doenças negligenciadas, que a Fiocruz é a grande líder nesse processo. Próximo. Muito bem. Então, tratou-se o quê? Primeira coisa que foi feita, a criação de um grupo intergovernamental, pode clicar ali, envolvendo 15 ministérios e agências, que é o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, presidido pelo Ministro da Saúde. Na prática, quem participa mais é o Secretário de Ciência e Tecnologia, né? E que tem um fórum de articulação com o empresariado. Então, esse grupo executivo é o espaço de formulação de estratégias, de macroestratégias e de macropolíticas no campo do complexo industrial. Próximo. Uma das estratégias optadas pelo governo foi a realização de parcerias público-privadas entre laboratórios privados e laboratórios públicos para internalizar no Brasil a produção e reduzir a dependência. Para problemas de saúde pública definidos pelo Ministério como relevantes. Clica ali embaixo. Nós temos hoje, então, 30 produtos finais, sendo 28 medicamentos, DIU, e um exame rápido para o programa de pré-natal, 29 parcerias formais, 9 grupos de doenças abrangidas e 32 parceiros, sendo 10 laboratórios públicos e 22 laboratórios privados. Isso, do ponto de vista prático, envolve 4 bilhões de reais por ano em contratos públicos, uma economia de 1,7 bilhões é o que a gente espera economizar, 700 milhões de dólares ano. Próximo. Ou seja, essa nova concepção de política, articulando a dinâmica econômica com a dinâmica de saúde pública, pretende avançar de um relacionamento simplesmente comercial, de compra e venda, você me vende, eu compro, né, para discutir o que isso beneficia o Brasil do ponto de vista do acesso universal, né? O que significa de investir em produtos de mais tecnologia, o que significa fazer P&D aqui no Brasil em parceria, o que significa desenvolver junto setor público e setor privado e o que significa melhorar os resultados da balança comercial. Ou seja, pela primeira vez o Brasil tem uma política industrial em saúde para fortalecer a sua indústria farmacêutica e outras indústrias, desenvolvendo capacidade de produção e reduzindo a dependência nessa área. E aí, só para ter uma ideia do poder de fogo do governo, essa é a participação do Estado no mercado do complexo. Ou seja, 35% do mercado farmacêutico é público, são compras públicas, 95% das doses utilizadas em vacinas no Brasil são compras do governo, metade das aquisições de equipamentos são compras governamentais, e reagentes para diagnóstico cerca de 60%. Então, o poder de compra do Estado é muito importante e ele tem que ser usado como um fator de indução da redução da dependência. E ver a saúde como uma janela de oportunidades, né? Ou seja, a dimensão do mercado nacional são 200 milhões de brasileiros, um setor público e privado dinâmicos, elevada demanda. O Brasil é o país da América Latina com a maior tradição produtiva, em sentido amplo. Nós temos uma estrutura científica de recursos humanos bem estruturada, temos um sistema regulatório descentralizado e organizado, estabilidade macroeconômica, crescimento da economia, redução da desigualdade e agora prioridade do complexo dentro da política nacional. E aí uma última frasezinha que é
que tem a ver com aquela outra questão, né? Como se constrói uma consciência política sobre saúde. É importante também, principalmente entre os políticos e os governantes, introduzir essa dimensão, ou seja, de que a saúde é um investimento gerador de riqueza, inovação, renda e emprego. E a visão que as pessoas hoje é que a saúde é gasto, e normalmente é mal gasto, né? Ou seja, a saúde pode ser parte da solução para a crise econômica. Ela tem uma dinâmica econômica própria que lhe permite participar, ajudando o desenvolvimento e fortalecendo o mercado interno. E o SUS pode ter esse papel de alavancar essa demanda, internalizando tecnologia, internalizando produção, reduzindo a dependência tecnológica e a balança comercial setorial. Era isso. Obrigado, bom dia para todos. Bom, eu queria queria agradecer e também chamar a atenção para o fato de que talvez nenhuma outra aula inaugural pudesse ser tão importante para o PEPED nesse momento, porque efetivamente o professor aqui, isso é uma das coisas que eu queria dizer, né? O professor José Temporão nos apresentou uma visão muito abrangente, mas também profunda, de todos esses elementos presentes e que interessam as 3 áreas de concentração do PEPED. A governança e políticas públicas é um caso fantástico, é uma reflexão fundamental para a área de políticas públicas, é extremamente relevante para a área de instituições, estratégias de desenvolvimento, tanto pelo lado da inovação, quanto pelo lado do papel da saúde no desenvolvimento sustentável, e, finalmente, pelo lado também de inovação, propriedade intelectual e desenvolvimento, chamando a atenção, no final, para o papel que teve a licença compulsória do medicamento Efavirenz para um conjunto de questões relacionadas com a saúde, balanço de pagamentos, mas, sobretudo, com a saúde como bem público. Então, acho que todos nós viemos aqui escutar o ministro e aí encontramos, claro, o homem público preocupado com a saúde como bem público, mas principalmente o professor, que é uma surpresa muito agradável, 31 anos, que é uma surpresa muito agradável, né, de realmente termos um professor dessa categoria inaugurando as aulas do ano de 2012 do PEPED. E aí passou realmente por todos esses temas que são tão relevantes para todos nós, concentrando claramente no complexo industrial da saúde, mas também naquela questão que ele levantou, que é a relação do primeiro momento, né, a relação emocional, né, da primeira infância, da importância do aleitamento, enfim, ele realmente, com profundidade, nos apresentou uma visão muito abrangente desse conjunto de temas que fazem parte da saúde como bem público, e mais do que a saúde como bem público, a saúde como bem público global, sem o que, né, as necessidades do país também não estão atendidas se as necessidades globais não vierem a ser atendidas no campo da saúde. Então, isso achei extremamente relevante. Queria agradecer profundamente ao professor José Temporão e também à professora Cláudia Chamas de ter tido lá na nossa comissão, quando nós pensamos na aula inaugural, ter feito essa sugestão, porque realmente não podia ter sido melhor. Então, agradeço imensamente. E aí, então, agora podemos abrir para o debate. Nós temos espaço para 2 perguntas. Só? Sim. Ah, não, porque eu tenho 10 minutos. 10 minutos. Tá, o Fiane... Vamos abrir para 5. Eu posso responder rapidamente. Então. 5, a gente fazem todas aí, pelo menos para 5, né? A minha pergunta é a seguinte. A saúde tem várias peculiaridades, mas 2 peculiaridades muito importantes. Primeiro, ela é um dos poucos setores de custos crescentes a longo prazo. As tecnologias vão se tornando cada vez mais complexas e, com isso, os custos vão crescendo ao invés de cair a longo prazo. Eu só me lembro de 2 setores assim, saúde e defesa. São os 2 setores que os custos crescem a longo prazo. Junto com isso, tem uma forte assimetria de informação em toda a cadeia, o que permite manipulação para aumentar os lucros. O que acontece é que quando você olha, então, os gastos com saúde dos países da OCDE,
O que há é uma correlação praticamente perfeita entre participação do setor privado na saúde e gasto em saúde como proporção do PIB, em função de todos esses efeitos. Se aumentou o setor privado, é um setor de custos crescentes, tem assimetria de informação, os gastos com saúde crescem. E daí também uma correlação quase perfeita que você vê na OCDE entre participação dos gastos privados na saúde e subsídios governamentais, porque como o setor tem essas características, se esperar que ele se sustente no que as pessoas pagam, ele não se sustenta, você tem que aumentar os subsídios. Aqui a gente já tem o subsídio na dedução do imposto de renda para o plano de saúde. A minha questão é, os formuladores de política em Brasília têm consciência de que quando cresce a participação do gasto privado na saúde, a tendência é aumentar também a demanda por subsídios governamentais para a saúde. A minha preocupação se baseia justamente no fato que, como o ministro muito bem mostrou, você está tendo uma entrada de classe C e D aí que vai começar a demandar planos de saúde. Aumenta a proporção do gasto privado, aumenta a pressão por aumento dos subsídios do governo, onde o país campeão nisso é justamente os Estados Unidos, que é onde tem o maior peso a saúde privada. Era isso que eu gostaria de ouvir do ministro. Vamos concentrar, eu acho melhor concentrar. Eu prefiro responder logo. Então, Eu desliguei. Eu tenho certeza que essa questão é muito bem compreendida no Ministério da Saúde. Não sei se há uma clareza tão grande, e esse é um problema da dinâmica do governo. Como eu já havia dito, a minha experiência, não sei como é que está agora, mas a minha experiência no Ministério é que o Ministério é muito visto pelos outros ministérios apenas como um ministério que gasta dinheiro demais, entendeu? Tanto que, imediatamente, a racionalidade da gestão se coloca na mesa. Não, você já tem dinheiro suficiente, você se vira para fazer mais e melhor com o que tem. O que me parece é que não há clareza. Por outro lado, o espaço onde as leis são definidas, os subsídios aprovados e os regulamentos, que é o Congresso Nacional, ideologicamente eu diria que, quer dizer, ninguém hoje se coloca frontalmente contra o Sistema Único de Saúde. Faz parte do bom, isso é uma coisa muito brasileira, né? Agora eu fiquei feliz que tem um movimento de direita de estudantes agora. Finalmente, estudantes de direita dizem que são de direita, porque no Brasil ninguém é de direita, né? Então, é todo mundo de centro. Então, ninguém fala, eu sou contra o Sistema Único de Saúde. Não, pelo amor de Deus, é uma maravilha de sistema, filosoficamente é maravilhoso, mas... E aí começa. Então, o que me preocupa, quando eu me referi à perda de hegemonia dessa visão de saúde pública, por um complexo processo cultural que está permeando a sociedade toda, a nova classe média, ela traz o quê? O desejo de aumentar o seu padrão de consumo. Quer ter uma casa, quer ter um carro. O carro está até podendo, né? Depois não anda, fica parado no engarrafamento, mas compra um carro em 60 meses. E quer ter um plano de saúde. Porque o que é perceptível, do ponto de vista do senso comum, é que a saúde pública é de muito má qualidade. Então, e essa questão que você coloca, ela é... E veja, Caixa Econômica Federal vendendo plano de saúde simplificado, está dentro dessa lógica. Pressão por aumentar os subsídios, idem. Quando a Receita Federal aceita e não aceitava abater toda e qualquer despesa com assistência médico-hospitalar do imposto de renda devido, ela está ampliando o subsídio. O que me preocupa, de uma certa forma, é que essa questão que nós estamos discutindo aqui, ela não está... A única pessoa que discute publicamente isso é a Lígia Bahia no Globo, mas a Lígia Bahia fala para um grupo muito... Né, para nós aqui, olhe lá. Então, a questão é que essa discussão não está posta claramente em debate para a sociedade brasileira, mas eu concordo totalmente com a tua análise que é essa questão. Mas é uma decisão política. O Canadá, alguns anos atrás, fez uma eleição entre todos os cidadãos do Canadá para definir
quem foi o canadense mais importante da sua história. Aqui quem define para a gente são os livros didáticos, né? Foi o Duque de Caxias, foi o Dom Pedro, sei lá quem. Mas lá eles fizeram uma eleição. Quem foi eleito foi o cidadão que criou o sistema de saúde canadense. Foi escolhido por todos como o canadense mais importante. Por quê? Porque a população vê o sistema de saúde como um patrimônio dos cidadãos. E nós não temos essa visão aqui. Nós estamos longe dessa visão. E esse é o grande risco. Ou então passa para a Maria Tereza, que está mais perto, e a gente vai chegando. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão da gestão. O senhor disse que não é a questão mais importante, o problema mais importante, mas pela sua própria apresentação parece que é um problema fundamental, né? No sentido que resolver o problema do financiamento não é condição suficiente para resolver os problemas do sistema de saúde. E aí eu gostaria de saber quais são. Eu acho que uma das questões da gestão, então, passa pelas formas de organização alternativas ao RJU, as organizações sociais ou outras alternativas. Eu queria saber quais são as alternativas de organização, de formas organizacionais que estão sendo discutidas, e qual a sua avaliação das experiências pontuais que têm sido feitas. Assim, parece que da Rede Sara tem alguma coisa, eu gostaria de avaliar. Rapidamente, uma outra dúvida que eu fiquei, em relação àquela coisa da Codetec, das políticas anteriores aos anos 90, eu não me lembro direito, mas me parece que a Codetec, quando fazia o seu trabalho, eles trabalhavam com medicamentos cujas patentes já estavam vencidas no plano internacional. Então, nesse sentido, a não patenteabilidade de fármacos naquela época não teria sido uma condição necessária para a existência daquela política, né? Mas aí eu queria... Passou muito rápido ali, eu queria só um esclarecimento sobre isso. Bom, essa segunda pergunta a Cláudia pode responder melhor que eu, né? A Cláudia chama, depois você conversa com ela. Olha só, esse primeiro ponto que você colocou, dos modelos, é claro que nós todos concordamos. Na realidade, o meu discurso é mais ou menos o seguinte: o que eu me coloco contra é o discurso que diz a saúde já tem recursos suficientes, melhoremos a gestão e vai ser uma maravilha, tudo vai ser resolvido. Isso é um sofisma, isso não se sustenta, não é verdade. Mas, por outro lado, dizer que colocar mais recursos por si só resolve, não, temos que melhorar a gestão. Todos os países do mundo estão enfrentando essa questão. Portugal decidiu fazer um modelo de PPP, de contrato público, na verdade contratando empresas privadas para desenvolver, explorar hospitais públicos. Parece que a experiência não foi muito boa. Já na Catalunha, na Espanha, tem uma experiência já de muitos anos, onde um modelo como esse funciona bem. A Inglaterra começou a fazer PPPs também, que foram copiadas aqui na Bahia. Na Bahia, em Salvador, nós temos um hospital que atende 1 milhão de pessoas, totalmente construído e equipado por uma empresa que tem um contrato de gestão com o governo do estado e desenvolve esse hospital. É um hospital fechado, de referência, ele não é de porta aberta, não é? E é uma experiência que está sendo testada. São Paulo tem a experiência de 15 anos com as organizações sociais, não é? Tem o grupo da ENSP que fez um estudo comparando desempenho e tal, mostrando que do ponto de vista econômico e de qualidade, o modelo OS teria cumprido uma função importante. Entretanto, existem questionamentos sobre a questão de dupla porta, de universalidade, de risco de privatização. Aqui no Rio está muito fragmentado. A Prefeitura do Rio está usando o OS para o Programa de Saúde da Família, mas mantém seus hospitais municipais sob gestão do RJU. Isso é muito heterogêneo no Brasil inteiro. Qual é o aspecto ruim? E que quando eu estava no Ministério eu me bati contra. Eu propugnei por um modelo único, que seria um modelo público, estatal, portanto, mas gerido pelo regime privado, pelo direito privado. Então, seria o quê? Profissionalização da gestão, acabando com indicação política para dirigir serviço de saúde, né? Contratualização com indicadores e metas, contrato CLT, remuneração considerando desempenho institucional e não só salário fixo. Copiando, por exemplo, que a Inglaterra tem, por exemplo, no GP, no seu médico de que é
ele ganha um salário fixo, mas ele ganha um plus se a cobertura de vacinação das crianças atingir determinado padrão, se os fumantes pararem de fumar, se os diabéticos não são internados, ele ganha um plus, né, em relação a isso. Então, essa proposta foi furiosamente bombardeada pelas corporações e foi engavetada no Congresso Nacional. Alguns governadores usaram essa minha proposta, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, né? Aqui no Rio, inicialmente o governador Sérgio Cabral quis colocar, mas recuou. Então, o que você tem hoje é uma miríade de modelos, e aí cabe tudo, cabem as terceirizações mais obscenas, que estão vicejando por aí, né? E cabem inovações da gestão interessantes. Então, o que me preocupa no cenário é que nós não temos um modelo e tem uma luta política ideológica muito acirrada entre privatização ou não privatização. Um novo modelo garante o serviço como serviço público, impede a dupla porta, ou seja, por uma porta entra o plano, por outra porta entra o SUS. Quando a gente olha para a Alemanha, por exemplo, que tem um seguro universal, não existem hospitais com quartos privados. Talvez o dono da Volkswagen tenha acesso a esse hospital. O cidadão alemão comum vai ser internado numa enfermaria de 4 leitos, 5 leitos, 6 leitos, ao lado do operário. Isso é uma questão cultural que a sociedade aceita como normal, numa situação de doença. Aqui no Brasil, não. Todo mundo quer uma hotelaria individualizada, singular. Então, isso é um processo muito mais complicado. Então, enfim, o que me preocupa é a falta de uma direção, de uma discussão, né, de uma certa forma, o Congresso lavou as mãos, o governo tirou da agenda, mas o que você vê é um salve-se quem puder, com os gestores tentando desesperadamente dar mais racionalidade e eficiência aos sistemas, sem um modelo muito claro de para onde nós vamos. Ministro, obrigada pela sua apresentação. Queria lhe fazer rapidamente uma questão. Se dentro da colocação que o senhor fez sobre a noção de ambiente, da importância do primeiro ano para as crianças, para o seu desenvolvimento, nós sabemos que hoje uma dimensão privada justamente da medicina, dentro da pediatria, de vários setores, vem defendendo, em concordância com essa coisa ecológica, uma permanência maior das mães com as crianças, etc. E eu acho que a sua colocação aqui talvez não tenha delimitado o quanto essa também visão ambientalista, etc., tem sido nociva para o corpo das mulheres, para a liberdade, para a autonomia das mulheres. A pediatria americana e europeia, inclusive no Brasil, vem defendendo muito a permanência mais longa das mulheres, as mulheres têm que ficar com a criança no primeiro ano, e isso tem trazido distorções de volta às mulheres para trabalho tempo parcial, que é aquilo que vulnerabiliza as mulheres em termos de oportunidade no mercado de trabalho, na ausência de creche. O governo acaba de reconhecer que só fez 7% da previsão de creche que tinha com o PAC, e por aí afora vai, e isso se sustenta cada vez mais, inclusive para a classe média, nessa vinculação plena da mãe com a criança, etc., e que tem trazido, inclusive, essa MP 557 recente, de controle da ida das mulheres, né, para poder, enfim, fazer os primeiros exames e depois, se ela está grávida, imediatamente isso é informado e vai haver um controle, então a possibilidade dela fazer um aborto não existe mais. Quer dizer, existe muita coisa que se joga em cima do corpo das mulheres e da autonomia das mulheres. Queria saber qual é a sua visão sobre essa visão ecológica, que ela não ficou claramente delimitada na sua intervenção. Mais duas. Mas tem que ser. Sabe o que é? É que, infelizmente, eu tenho que ir no enterro, que já é uma coisa horrível, né? E é lá no Caju, então eu estou meio apertado de horário, mas eu vou responder essa e mais duas para a gente encerrar aqui. Enfim, a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Eu sou um radical feminista, quer dizer, eu tive uma mãe maravilhosa e sou casado com uma mulher fantástica. Então, como ministro, eu me preocupei muito com essa questão das mulheres e eu acho que isso é muito importante. Eu concordo, eu entendo a tua preocupação. Eu acho que nós não temos... eu ficaria no meio aí, né? Por exemplo, eu defendo uma licença maternidade de 6 meses. Tá? Por quê?
porque existem evidências científicas muito importantes mostrando que até esse período a questão do aleitamento, a questão do contato do bebê com a mãe, mas eu defendo que a partir daí a mãe sim possa voltar ao trabalho e que aí você tem uma rede de creches implementando essa visão winnicottiana, não é? Plenamente, isso é possível, e eu não falei o nome aqui para não fazer propaganda, mas é um projeto da Fiocruz chamado Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis, Primeiros Passos para o Desenvolvimento Nacional, que está trabalhando em Campo Grande, Rio Branco no Acre, Sertão do Araripe, Florianópolis aqui no Rio de Janeiro, nessa visão. Não é? Então, eu sou totalmente contra essa visão de que, em nome de cuidar do bebê, as mães agora têm que voltar para casa. Eu acho isso aí muito polêmico. Isso não se sustenta. Pelo contrário, eu defendo uma rede pública universal de creches que dê segurança às mães para que elas possam desenvolver as suas atividades profissionais com tranquilidade. Mas defendo a licença maternidade até os 6 meses e não até os 4, porque eu acho que muitos problemas de saúde pública e outros problemas têm a ver com uma interrupção precoce do aleitamento e do convívio da mãe com o bebê. Sempre dentro da questão da autonomia. Tem mulheres que se sentem melhor numa situação ou noutra. Eu acho que isso aí deve ser dado até o direito da mulher de poder optar. Primeiro, parabenizá-lo pela brilhante exposição. Eu acho que a escolha foi excelente. A gente, em sala de aula, está discutindo exatamente essas posições, uma exposição tão ampla. E são 2 perguntas, na realidade. Eu não sou especialista da área, então vou para um campo um pouco diferente. Indicadores que a gente usa na área de meio ambiente, quais os indicadores que você poderia ter para a qualificação dessa atividade em termos de produção, tanto na indústria de saúde como na qualidade do serviço prestado. E outra coisa que é a consequência do que você já havia falado. Hoje, se existe uma meta de consumo do plano de saúde para aquele que ingressou na classe média, aquele privado que presta o serviço de saúde não tem estrutura para isso. Então, houve uma precarização desse serviço. Como é que você vê essa ótica também? Porque como você cobra do privado também uma qualidade de serviço que aí passa a ser paga, né? Bom, aí a Agência Nacional de Saúde é o órgão que foi criado por lei para regulamentar os planos de seguros, e você vê que existe um certo esforço de obrigar os planos à incorporação de procedimentos nos últimos anos, não é? Claro que aí bate com a questão que foi colocada lá pelo outro companheiro, que é como é que você mantém uma equação econômica que dê sustentabilidade a esse processo, sem que isso recaia no bolso das famílias de maneira muito pesada. Uma das preocupações que, hoje, por exemplo, hoje é um conflito claro entre médicos e operadoras de planos, sobre seus honorários, sobre remuneração. É curioso que, no caso do sistema público, essa pressão, esse conflito, não se coloca nos procedimentos chamados de alto custo, que são muito bem remunerados pelo sistema público, né? Elas se colocam nos chamados sistemas de média complexidade e de baixa complexidade. Aí sim é onde a questão do subfinanciamento pega. E por isso a reclamação da população, porque aí é o seguinte, é o eletrocardiograma que demora muito tempo, é a cirurgia de baixa complexidade que demora muito tempo, é uma tomografia, uma ressonância, uma ultrassonografia que eu tenho que fazer em uma semana e o SUS me agenda para daqui a 3 meses, né? É aí que o subfinanciamento pega. O problema é que a ANS, por lei, só rege os planos individuais, que são 15% do mercado. Os outros todos são planos pactuados entre empregadores e trabalhadores. E aí, isso me permite fazer uma outra digressão, que é um paradoxo, né? Que os próprios trabalhadores da saúde que trabalharam e trabalham pela construção do sistema público não o utilizam. Nos seus acordos coletivos, propugnam pela contratação de planos privados para si próprios. Então, eu trabalho no SUS como médico, mas não uso o SUS se eu fico doente. Quer dizer, eu procuro um outro plano, que é uma contradição em si que não sei que linha da psicanálise resolveria. É muito complicado. Nós na Fiocruz temos um plano Fio-Saúde nosso da Fiocruz. Ora, a Fiocruz foi o berço da reforma sanitária, e nós mesmos defendemos o plano. Quer dizer, é um negócio muito complexo. Então,
Aí é uma questão de regulação, né? Mas eu também tenho essa preocupação de que nós estamos... uma solução interessante seria exigir uma aproximação maior de interface entre as redes. Pelo seguinte, a maior parte da capacidade instalada de UTI, de centro cirúrgico, de ressonância, ela é comum ao sistema público, ao SUS e ao setor privado. Aqui no Rio, por exemplo, são pouquíssimos os hospitais, essencialmente privados, que só atendem planos e seguros. Tem a Rede D'Or, tem o Samaritano, tem o Procardíaco. Mas quando você olha para o resto do Brasil, as santas casas, que têm um papel muito importante, elas atendem o SUS e os planos. E o centro cirúrgico é o mesmo, o aparelho é o mesmo, mas a hotelaria muda, né? Então, uma discussão interessante que poderia conformar uma nova relação desse mix público-privado no Brasil seria uma maior aproximação das lógicas, das políticas de remuneração e das redes numa visão mais integrada. Falando de outro modo, fortalecer o setor público numa determinada dimensão e deixar uma opção de quem quiser pagar mais por um conforto maior numa situação mais específica. Nós estamos muito longe disso ainda. O que nós temos são sistemas competindo por um mercado ferozmente, com baixa regulação e com uma fragilização política do sistema público, também fragilizado pelo subfinanciamento. Não vai dar tempo de responder tudo, mas já está bom, né? Última pergunta. Bom dia, ministro. Meu nome é Vitélio Brustolin, minha área de pesquisa é defesa. Os americanos criaram, pós-Segunda Guerra, um modelo de inovação científica e tecnológica que passa pela defesa, chamado Complexo Militar Industrial Acadêmico. Desse complexo, muitas inovações geradas para o uso militar vieram para o mercado civil, como avião, internet, fibra ótica, telefone celular, e muitas outras para a área médica, medicamentos e assistência remota a soldados na guerra, por exemplo, que hoje é utilizado para estudantes de medicina na faculdade. Dos orçamentos da União no Brasil, depois da saúde, o terceiro maior é o de defesa. No entanto, as patentes da defesa no NPI são pouquíssimas relacionadas à área de saúde. O senhor considera adequado para o país que haja uma cooperação maior entre o Ministério da Defesa e da Saúde? E se o senhor concorda que isso seria adequado, como se daria essa cooperação? Eu te confesso que essa pergunta é nova, totalmente nova. Bom, não é à toa que os dois grandes campos de conhecimento que estão na fronteira tecnológica no mundo é saúde e defesa, ou a indústria da guerra, digamos assim. Então vamos falar indústria da defesa. São os dois grandes complexos que estão na fronteira do conhecimento nova. E você tem razão, muitas das tecnologias, por exemplo, toda essa tecnologia hoje de cirurgia robótica, ela nasce no campo do complexo industrial militar, né? Não é à toa também que hoje, dentro da América do Sul, eu estou dirigindo o Instituto Sul-Americano de Governo e Saúde. As duas únicas áreas que se organizaram rapidamente dentro da União dos Países da América do Sul foi a área de defesa, está sendo estruturado o Instituto de Defesa em Buenos Aires, e a área de saúde com sede permanente aqui no Rio de Janeiro. Eu diria que, veja, essa ideia é interessante, mas acho que ela seria mais adequada no campo da inovação e do desenvolvimento, ou seja, uma aproximação do que pode existir de comum nesses dois campos, né? Mas posso te garantir que hoje talvez alguma coisa, eu não sei se tem alguma interface do pessoal lá do ITA ou da indústria aeronáutica com o pessoal da área de saúde, novos materiais, não sei. Eu sei que o pessoal da PUC aqui do Rio andou procurando, mas o pessoal não tem nada a ver com militar, tem pessoal que trabalha com novos materiais, procurou o INCA para discutir a aproximação. Eu acho que nessa área a proximidade, as iniciativas são absolutamente zero, não é que eu saiba, mas é uma ideia interessante. Nem saberia aqui devagar ou falar um pouco mais sobre isso. Tá bom, né? Bom, eu queria agradecer ao ministro pela presença, pela brilhante aula que nos deu e pela paciência nas respostas. Agradecer a Ana, agradecer a Cláudia pela iniciativa da aula. Muito obrigado a todos.